Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula do sistema linfático. E hoje a gente vai falar sobre os vasos linfáticos e os linfonodos. Na última aula de sistema linfático, a gente falou a respeito das funções do sistema e de quais são as estruturas que o compõem. Se você ainda não assistiu a última aula, clica aqui em cima, assiste primeiro essa aula para você entender um pouquinho melhor essa de hoje. Nós vimos que a linfa dentro do sistema linfático, ela é transportada através de estruturas que são chamadas de vasos, os vasos linfáticos. Mas diferente da circulação sanguínea, onde nós temos vasos sanguíneos que transportam o sangue por um sistema fechado, os vasos do sistema linfático formam um sistema aberto, que começa com os capilares linfáticos no interstício, no meio entre as células, e termina em dois ductos linfáticos que desembocam na circulação venosa. Os capilares linfáticos são os menores vasos desse sistema e que estão lá no interstício, então. Eles têm uma semelhança com os capilares sanguíneos, porque eles também são formados por uma única camada de células e essa camada é chamada de endotélio. Essas células endoteliais que formam os capilares linfáticos, elas não possuem uma conexão entre si, mas elas ficam sobrepostas como se fossem telhas ou escamas, formando estruturas como se fossem pequenas válvulas rudimentares que se abrem para que a linfa possa entrar no capilar e não permitem o refluxo da linfa de volta para o meio intersticial. Esse espaço que existe entre as células endoteliais do capilar linfático permite que esses capilares sejam altamente permeáveis não só à água, como também a outras substâncias, como proteínas e outras partículas suspensas de alto peso molecular. Então, os capilares linfáticos, eles são mais permeáveis do que os capilares sanguíneos. Além disso, eles também diferem dos capilares sanguíneos porque eles possuem um fundo cego que começa no interstício celular. E é exatamente por terem um começo e por possuírem esse fundo cego que os capilares linfáticos, eles não servem de interligação entre dois vasos maiores, que é o que acontece nos capilares sanguíneos. Lembrando que a gente tem capilares vindo das artérias, das arteríolas, que se ramificam e depois se reúnem novamente formando as veias. E isso acontece com os vasos sanguíneos, não com os vasos linfáticos. O início da drenagem linfática, então, começa no interstício e dentro do sistema linfático, a linfa vai sempre ser conduzida em um único sentido, no sentido do coração. Os capilares linfáticos, por sua vez, se agrupam, se reúnem para formar os vasos linfáticos, que são estruturas de maior calibre e que possuem válvulas já bem desenvolvidas. Os vasos linfáticos, eles estão classificados em dois grupos. Nós temos os vasos pré-coletores e os vasos coletores. Logo depois dos capilares linfáticos, nós temos os vasos pré-coletores, que possuem aí um diâmetro maior do que os capilares linfáticos e tem válvulas no seu interior. O espaço compreendido entre uma válvula e outra aqui é chamado de linfângion. E cada linfângion no vaso linfático possui músculo liso, que ao contrair, propulsiona a linfa no sentido do coração. E as válvulas contidas nos vasos linfáticos impedem o refluxo da linfa. E depois dos vasos pré-coletores, nós temos os vasos coletores, que têm um calibre um pouco maior e uma estrutura mais resistente. E é interessante porque a distribuição dos vasos linfáticos acaba lembrando aí um emaranhado em torno dos vasos sanguíneos, mas é importante saber que em nenhum momento os vasos linfáticos se comunicam com os vasos sanguíneos. Os vasos linfáticos, então, eles vão se reunir em estruturas maiores que nós chamamos de troncos linfáticos. Os troncos redirecionam a linfa para canais ainda mais calibrosos, chamados de ductos. E são os ductos
que levam a linfa de volta para a circulação venosa. No nosso corpo, nós temos apenas dois ductos linfáticos, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto torácico, ele se inicia na parte inferior do abdômen, num local chamado cisterna do quilo. A cisterna do quilo é uma dilatação onde existe o encontro de vários troncos linfáticos. Os troncos intestinais, os intercostais descendentes e os troncos lombares. A cisterna do quilo tem algo interessante. A linfa que vai para lá é uma linfa que em grande parte é proveniente dos intestinos. E o sistema linfático intestinal, ele é responsável por coletar a gordura que a gente come e que é absorvida no intestino. Essa gordura primeiro cai na circulação linfática e só depois vai para a circulação sanguínea. A linfa que tem dentro da cisterna do quilo, então, é uma linfa com alto teor aí de gordura, exatamente por essa função do sistema linfático conduzir os lipídios que são absorvidos pelos intestinos até a circulação venosa. A cisterna do quilo delimita, então, o limite inferior do ducto torácico, que sobe em direção ao coração e desemboca na junção entre a veia jugular e a veia subclávia esquerda. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, o ducto torácico drena a linfa da maior parte do corpo, dos dois membros inferiores, da região abdominal, do membro superior esquerdo e do tórax esquerdo e também da face e pescoço esquerdos. Já o ducto linfático direito desemboca na junção entre as veias subclávia e jugular direitas. E ele é responsável por drenar a linfa proveniente do membro superior direito, o tórax direito e o lado direito da cabeça e do pescoço. Bom, já vimos o caminho que a linfa percorre desde os capilares linfáticos até os ductos linfáticos. Mas no meio do caminho aí do sistema linfático, a linfa acaba passando por estruturas chamadas de linfonodos ou gânglios linfáticos. Os linfonodos são dilatações no caminho dos vasos linfáticos que contêm no seu interior grande quantidade de células de defesa, linfócitos e macrófagos. E a circulação da linfa ao passar pelos linfonodos, ela é lenta, permitindo a fagocitose de moléculas estranhas ou micro-organismos pelos macrófagos e o reconhecimento aí de possíveis antígenos pelos linfócitos. Os linfonodos, então, têm um papel muito importante no que diz respeito ao sistema imunológico e à filtragem dessa linfa antes de voltar para o sangue. E olha só que interessante, quando micro-organismos passam aí pelos linfonodos, inicia-se um processo de defesa para que esses micro-organismos sejam contidos. E nessa defesa existe a liberação de substâncias responsáveis por atrair mais linfócitos e mais macrófagos para aquela região. Isso acaba resultando num linfonodo inchado, edemaciado, o que nós chamamos de linfonodomegalia. E você provavelmente conhece pelo nome íngua. E além dos linfonodos reunidos aí geralmente em grupos, nós temos estruturas também chamadas de tonsilas. As tonsilas são grupos de linfonodos revestidos de tecido epitelial e que ficam localizadas em locais estratégicos, na entrada do sistema respiratório e do sistema digestório. As tonsilas mais conhecidas são também chamadas de amígdalas, mas o seu nome correto é tonsilas palatinas. Outras tonsilas que nós temos são as tonsilas linguais e as tonsilas faríngeas. Essas tonsilas, por estarem localizadas então nos locais de entrada de alimento ou de ar, atuam também como a primeira barreira aí do nosso sistema imunológico contra possíveis micro-organismos que possam entrar por essas duas vias. Revisando então, a linfa é transportada no sistema linfático por uma série de tubulações. Essas tubulações começam nos capilares linfáticos,
que são estruturas com uma única camada de células endoteliais. Essas células se organizam em escamas, de forma que o espaço entre elas permite a entrada de líquido intersticial, dentre outras substâncias. Os capilares linfáticos se reúnem em estruturas maiores chamadas vasos linfáticos. Dentro dos vasos linfáticos, nós temos os vasos pré-coletores e os vasos coletores. Os vasos linfáticos possuem válvulas estruturadas e todo o espaço compreendido entre as válvulas é chamado de linfângion. O linfângion possui musculatura lisa que, ao contrair, impulsiona a linfa em direção ao coração. Os vasos coletores se reúnem em estruturas chamadas troncos, e os troncos, por sua vez, confluem em dois ductos principais, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto torácico é responsável por drenar a linfa da maior parte do corpo. Ele começa na cisterna do quilo e termina na junção entre as veias subclávia e jugular esquerda. Já o ducto linfático direito desemboca na junção entre as veias subclávia e jugular direitas. No caminho dos vasos linfáticos existem dilatações, chamadas gânglios linfáticos ou linfonodos. Os linfonodos possuem grande quantidade de células de defesa, macrófagos e linfócitos, sendo estruturas importantes no sistema imunológico e na filtragem da linfa antes de voltar para a circulação sanguínea. As tonsilas são grupamentos de linfonodos envolvidos por tecido epitelial e localizados na entrada do sistema respiratório e digestório. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!